meus queridos, bom estarmos juntos novamente neste dia especial e eu tenho certeza que hoje é o dia que o Senhor nos fez, por isso estamos alegres. Vamos orar, pedir para que o Senhor possa realmente falar conosco, e nos abençoar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, e viemos, Senhor, diante de ti e da tua presença, Senhor, te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, reconhecemos que precisamos e dependemos de ti. E agora, Senhor, que vamos entoar louvores ao Senhor e também ler a tua palavra e também ouvir a tua palavra, que o Senhor realmente possa falar aos nossos corações e que possamos sair daqui, Senhor, da onde estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, após assistir este culto, possamos sair daqui abençoados por ti. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de nós continuarmos a nossa reunião, vamos juntos cantar um coro bem alegre, diz: Tu és santo, poderoso. O coro será passado aí com letra, onde você vai poder, então, todos nós juntos, entoarmos ao Senhor e louvar ao nosso Deus que é santo. Que Deus te abençoe.
de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Diga isso bem forte nessa noite. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Senhor Jesus. Aleluia, espero que Deus possa ter falado contigo através deste coro que juntos cantamos, e gostaria que nós agora lêssemos a palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 10, dos versos 1 ao 18. João, capítulo 10, de 1 a 18, diz: Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para o outro lugar, é ladrão e assaltante. E aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque o assalariado não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Vamos orar, queridos. Santo Eterno Deus, nós te damos graças ao Senhor e queremos agora que o Senhor fale conosco através da sua palavra que será pregada, onde o teu servo, Senhor, que já se preparou, foi direcionado e conduzido por ti. E realmente, Senhor, abra os nossos ouvidos, os nossos corações para ouvir a tua voz e que possamos ser transformados por ti. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Para então meditarmos na palavra nesta manhã, voltamos à leitura bíblica que foi feito durante o culto, e eu agradeço muito o soldado Alex, pela condução na direção deste culto. E nós vamos voltar lá então para o Evangelho de João, no capítulo 10, e vamos reler os versículos de 7 a 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, ou eu sou a porta para as ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Essa passagem está enfatizando o fato de que Jesus é a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Ele diz 2 vezes isso na mesma passagem. E ele está dizendo isso num contexto de rebanho, contexto de pastor e ovelhas. A gente sabe que existiam 2 tipos de abrigo para ovelhas. Uma era normalmente na própria casa do pastor, e era um muro feito de pedra, ficava na casa do pastor, como eu disse, e as ovelhas ficavam abrigadas ali. Outro tipo de abrigo ou redil era feito na época em que as ovelhas eram alimentadas fora, no campo, longe da casa do pastor, e elas então tinham que ser conduzidas para longe. Então era feito um redil rústico de espinhas, de espinheiros. Então os pastores cortavam os arbustos cheios de espinhos, e o objetivo dos espinhos era o de espantar predadores possíveis, lobos e talvez algum outro tipo de animal que pudesse predar as suas ovelhas. E nesse caso, muitas vezes o pastor era aquele que se colocava na abertura, Então cercava-se todo o terreno com esses espinheiros, estabilizava-se essa cerca, para o vento não carregar, não levar, não soprar, não destruir. E aí o próprio pastor se colocava naquela abertura que serviria tanto de entrada como de saída para as ovelhas. O pastor, na verdade, está se colocando assim, não apenas como aquele que
preserva e guarda, mas ele está colocando a sua própria vida em risco e debaixo das intempéries, né? Porque afinal de contas, com chuva ou com frio, o pastor estaria ali na porta. E ele seria aquela pessoa que os animais de rapina ou os predadores teriam que enfrentar se quisessem adentrar o redil. Agora, essa porta também funciona como saída, né? Ela não é só uma entrada como o sentido de proteção, de refúgio, de lugar tranquilo, onde elas podem dormir abrigadas, né? Do vento, do perigo de outros animais, mas também é uma porta de saída no sentido de que elas serão conduzidas e de que elas serão conduzidas àquilo que necessitam. Então, há uma atividade física, né? Não vão ficar inertes, não vão ficar, como diz o Antigo Testamento em algumas passagens, não vão se tornar ovelhas preguiçosas e gordas, né? Mas elas vão fazer uma atividade física, serão ovelhas sadias, e elas também serão conduzidas pelo pastor para águas e para campos. Isso significa que elas receberão tudo o que necessitam de nutrição e de refrigério, de água fresca. Tem uma coisa muito interessante que eu não sabia, que às vezes no campo essas ovelhas se misturavam entre mais do que um rebanho, né? Então, uma coisa que eu aprendi é que as ovelhas estavam tão acostumadas aos seus pastores que elas, ao ouvirem a voz do pastor chamando-as, elas se separavam daquele outro rebanho ou dos outros rebanhos e, ao distinguirem a voz do seu pastor, elas seguiam o seu pastor, sem confusão nenhuma, sem mistura. Isso é muito bonito, porque a Bíblia diz que a gente deve aprender a ouvir a voz de Deus. E não apenas Deus conhece as suas ovelhas, como aquela pessoa, aquela ovelha que é do rebanho de Deus, também aprende a conhecer a voz de Deus. Essa ovelha não atende à voz de pessoas estranhas, ela não reconhece a voz de estranhos, ela apenas consegue reconhecer a voz do seu verdadeiro pastor. Isso também deve se aplicar à nossa vida enquanto seguidores de Deus, enquanto servos de Deus, enquanto douloi, né, no grego, escravos de Deus. A gente deve conhecer a voz do nosso Senhor, a voz do nosso Deus, a voz do nosso pastor, ou enquanto filhos de Deus, devemos conhecer e reconhecer a voz daquele que é o nosso Pai, né? Ele não apenas nos protege, como ele também nos nutre, ele também nos conduz, ele nos guia. Eu sou o bom pastor, versículo 11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse pastor nos ama tanto e nos amou tanto num fato que ocorreu num ponto fixo da nossa história, da história da humanidade, já é um fato absoluto, porque ocorreu, que é o sacrifício de Jesus por nós. Isso demonstra a natureza do amor de Deus por cada um de nós, a ponto de, enquanto pecadores, enquanto rebeldes, enquanto pessoas longe de Deus, e a Bíblia diz, éramos inimigos de Deus, a inimizade era da nossa parte, Deus nos busca, e ao nos buscar, ele se expõe, como pastor, como porta se expunha, ao perigo, e ele se entrega em sacrifício para o nosso bem. Não apenas para a nossa sobrevivência, mas também para o nosso resgate. Nós fomos resgatados de uma maneira vã, vazia, sem sentido de viver, uma vida em que a gente é escravo dos nossos próprios apetites, que nunca satisfazem, nunca levam a nada, infelizmente destroem a gente e destroem aqueles que estão ao nosso redor,
para uma vida de reconciliação com Deus, reconciliação com o propósito original para o qual nós fomos criados, né, desde o início da humanidade. Nós somos chamados a fazermos parte da família de Deus. Nós somos chamados a, como diz a Bíblia no Evangelho de João mesmo, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, né? O ser humano não recebeu Jesus e, infelizmente, uma boa parte continua a rejeitar Jesus. Mas ainda não é o ponto final. A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, enquanto filhos de Deus, enquanto ovelhas do rebanho de Deus, nós devemos ser capazes de escutar a sua voz, discernir a sua voz no meio de tantas vozes, no meio de, às vezes, imagina, 2, 3 rebanhos misturados, aquele monte de balido. As ovelhas eram capazes de distinguir a voz de outras pessoas, eram capazes de seguir e de fazerem-se ser conduzidas em segurança para onde o pastor desejasse levá-las. Então, eu gostaria de só fazer um paralelo. Nós temos estado gastando nosso tempo nas devocionais de manhã falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. E eu só gostaria que a gente lembrasse da última carta, a 7ª carta, né, aqui em Apocalipse, capítulo 3, né, versículo 20. Apocalipse 3, 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós já temos meditado um pouco sobre isso durante a semana, mas gostaria de aproveitar esta manhã para fazer um paralelo e, ao mesmo tempo, aproveitar para fazer o contraste entre essas duas passagens que vieram através do mesmo apóstolo. Jesus se revela a João através dessas duas escrituras, né? De João, o Evangelho de João, e do Apocalipse, que foi registrado pelo mesmo João. Aqui nós sabemos que no Apocalipse, Jesus está se dirigindo a uma igreja que é rica, que pertence a uma cidade muito rica, autossuficiente, muito orgulhosa, e que infelizmente essa cultura da cidade penetrou a cultura interna daquela igreja também. Diz assim: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. E a repreensão de Deus é: mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. A gente sabe que Laodiceia era famosa por ser rica, e Jesus então está dizendo: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. A verdadeira riqueza não está nessas riquezas desse mundo, né? Esse ouro refinado se diz as riquezas escondidas na nossa vida junto com Jesus. Ele é a nossa riqueza. Ele é esse ouro, e os valores dele só são conseguidos quando o Espírito de Deus habita em nós e produz em nós essas coisas de valor. Também está dizendo aqui: compre vestes brancas para se vestir. Como a gente disse, Laodiceia é famosa na época por produzir um tipo de manto que é chamado de laudícia. E laudícia é um manto feito de lã preta, né, das ovelhas do local de lá, que são ovelhas pretas, e apesar de Laodiceia não existir mais, ainda existem ovelhas do mesmo tipo que pastam naquela região. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente,
e colírio para ungir os olhos. Pertinho de Laodiceia tinha uma escola de medicina que usava a pedra da Frígia para fazer colírio e era vendido em todo o mundo da época. Jesus está dizendo, olha, o colírio que eu tenho para oferecer para vocês abrirem os seus olhos espirituais, só eu tenho. E eu estou recomendando que você busque esse. E o versículo 19 diz assim, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Então, apesar de a igreja de Laodiceia ser uma igreja que se esqueceu de Deus, e nós vamos ver mais para frente, que deixou Deus de fora, é uma igreja cristã, mas Deus ficou do lado de fora. Ele diz assim, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Acho que a pior coisa das pessoas que ignoram a Deus é ignorarem que Ele as ama de maneira tão profunda. Ou talvez não seja nem ignorância, pode ser rebeldia no sentido de que rejeitam esse amor de Deus. Mas Deus está dizendo que, mesmo sendo rejeitado, Ele ama essas pessoas. E aí vem o versículo 20, que nos permite fazer alguns paralelos com a passagem do Evangelho de João e alguns contrastes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo que ele está junto à porta. Muitas pessoas fecham a porta para Deus, fecham a porta para Jesus. Agora, o interessante é que mesmo com essa reação de desprezo por parte desses chamados cristãos, Deus, no seu espírito humilde, Jesus, na sua humildade, se põe junto à porta. Eis que estou à porta é uma expressão que dá essa ideia. Eu estou junto à porta. Estou coladinho à porta. Só que a porta está fechada e ela está fechada pelo lado de dentro. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. No meio de tantas vozes, é um desafio, mas é possível sim discernir entre tantas vozes. Qual é a voz daquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta para as ovelhas. Ele não diz assim, eu sou um caminho, eu sou uma das verdades, eu sou uma opção, eu sou uma das portas entre diversas para o céu. Não, ele não está dizendo isso. Jesus está aqui não por vanglória, por soberba, por orgulho, dizendo de si mesmo que ele é a porta. Deus, na sua imensa sabedoria e na plenitude do tempo, escolheu Jesus, a encarnação do próprio Deus, para ser o meio de ligação entre Deus e os homens. Ele é a porta. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É isso que Jesus diz. Ele é o único caminho de acesso para Deus, o Pai. Há muitas propostas religiosas interessantes. Há muita gente que gostaria de poder entrar no céu pelo seu próprio mérito, ou pelas suas próprias descobertas, ou pela sua própria inteligência e acúmulo de conhecimento. Isso tanto do ponto de vista individual como coletivo. Algumas civilizações são orgulhosas das tradições que têm e têm certeza de que essas tradições são suficientes para fazê-los herdar a herança dos céus. Mas Jesus está dizendo aqui, não é bem assim. Eu sou a porta. O oferecimento de Jesus é fantástico. Se alguém ouvir a minha voz, tem que ser a voz de Jesus, e abrir a porta. Quando a gente ouve Deus nos chamar, isso exige uma resposta nossa.
O que Jesus está dizendo é assim, você precisa abrir. A gente sabe que, no fundo, até essa capacidade, esse poder de abrir, vem do próprio Deus para nós. Sim, é verdade. Mas ele está dizendo que o ato de abrir é nosso. Então há uma responsabilidade nossa em responder a Deus. E o que nós estamos dizendo hoje de manhã é assim, se você está ouvindo a Deus, abra a porta sem temor. Se você está ouvindo vozes confusas, não vá atrás disso. Quando você ouvir a voz do bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, responda, abra a sua porta, escancare, porque esse é Jesus de Nazaré, o Jesus da Bíblia, o Jesus da Palavra de Deus, o Jesus que foi registrado desde antes do seu nascimento pelos profetas, no Antigo Testamento, como também foi registrado no Novo Testamento, por aqueles que ouviram, que estiveram com ele, estiveram na sua companhia, e que são testemunhas fiéis dele, e que a igreja do primeiro século, aquela igreja que também o conheceu, e aos discípulos pessoalmente, aceitou como escritura sagrada, sem nenhum outro acréscimo, por mais piedoso ou por mais atrativa a doutrina que possa oferecer. A Escritura são esses livros que estão na Bíblia. Nós precisamos aprender a ouvir a Escritura, a ouvir a voz do Espírito Santo. A promessa é, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A proposta é uma proposta de reciprocidade. Lembra que o pastor conhece a sua ovelha, mas a ovelha também conhece o seu pastor. Aqui Jesus está dizendo que se a gente abrir a porta, ele entrará para estar junto de nós. As traduções que a gente tem em português dizem que entrarei na sua casa, na intimidade de onde nós vivemos, no dia a dia, não em alguns eventos especiais, não uma vez por semana no domingo, mas na casa da gente, que é onde a gente vive a vida da gente no cotidiano. E diz assim, e cearei com ele e ele comigo. Ele vai compartilhar da mesa dele, como lá em João, falava que o pastor levava a gente para nos nutrir, para a gente ser conduzido aos campos, para ter pastagem, E lá no Salmo 23 a gente sabe que também para receber água limpa, água tranquila, para nos dessedentar e nos refazer as forças. O Salmo 23 vai falar do bom pastor ou do belo pastor, que sara as nossas feridas, que nos cura. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando fala de cear, não está falando apenas de comer todos os dias com a gente. Nós, no Exército de Salvação, enfatizamos que o cear, da ceia do Senhor, ocorre cada vez que partimos o pão e Jesus está à nossa mesa. Essa é a comunhão com Ele e com aqueles que estão à mesa. Mas essa passagem também nos remete à grande ceia escatológica. O que é a ceia escatológica? É aquela grande ceia quando a história chegar à sua consumação e aqueles que forem de Deus vão ser convidados no reino dos céus a participarem de uma grande ceia, de uma grande festa, em que ele vai estar à cabeceira dessa mesa e ele vai honrar os seus convidados, que são os seus filhos. Então o convite é um convite amplo, generoso, de um coração muito aberto, do bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas e que convida você a abrir a porta com confiança para ele, porque ele virá e ele vai apacentar você como ovelha do seu rebanho. Você o reconhecerá, você será reconhecido dele também.
Ele alimentará você. E, como diz o Salmo 23, Ele não deixará faltar nada para você. E se alguma coisa nesse mundo caído ainda ficar por resolver, por limitações desse próprio mundo, no dia do Senhor, quando Ele voltar, tudo não será apenas esclarecido, mas tudo também será resolvido. Convido você agora a orar em nome de Jesus, né? Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo bom pastor que o Senhor é. Nós queremos reconhecer o Senhor como aquele que tem nos dado a vida e que tem nos mantido a vida. E nós queremos receber o Senhor e reconhecer o Senhor como nosso bom pastor. Se por algum motivo de ignorância ou de rebelião temos deixado o Senhor de fora, pedimos teu perdão e pedimos que o Senhor entre na nossa casa para o Senhor cear conosco e nós cearmos com o Senhor. Dá-nos esperança no Senhor, da tua condução, não só para esta vida, mas para a vida eterna. E ajuda-nos a sermos ovelhas fiéis, tratáveis e ensináveis todos os dias, e que saibam reconhecer a tua voz, seja no dia tranquilo, seja no dia de grande temporal. Dá que a gente ouça a tua voz e ela traga segurança ao nosso coração de que nós somos teus, de que tu és nosso e de que nada vai nos tirar, arrancar da tua mão. Em nome de Jesus. Amém. Um só rebanho, um só pastor,
adoramos a Ti, e num só Espírito adoramos a Ti. Na, 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 na. Senhor, desse Teu grande amor, só nos gloriamos na Tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Darará. Só rebanho, só pastor, sim, esperamos por Ti, ó Senhor. É face a face